Galera, estou de volta para falar desse último episódio completamente previsível de Watashi no Shawase. E eles vão fazer a mesma coisa com o Arata. Vocês querem apostar quanto que ele vai tá ao lado do Usui, mas depois ele vai aparecer no último momento e se sacrificar pela Mil, ou salvar o Kudo, ou fazer alguma coisa qualquer? Eu deixei minha aposta aqui. Eu tenho quase certeza de que ele tá ao lado do Usui, vão pintar isso nele, mas na verdade ele não tá, ele tá só pra trair o Usui, ou a mando do príncipe, sei lá o que. E no final ainda ele vai sair como herói da parada. Aí a Mil, pra conseguir vencer o Usui, vai ter que usar alguma hora o poder dela, desenvolver melhor o poder. Então, bora lá comentar sobre esse último episódio, vai! Então, galera, como eu disse, esse final de Watashi, ele falhou em duas ocasiões. Primeiro, porque ele foi muito previsível. Tanto que essa parte que você viu no início desse vídeo foi uma coisa que eu já previ há mais de um mês atrás, né? E eu não acompanho mais o material original. E eu também digo que teve um outro problema além da previsibilidade. Ele foi muito previsível, foi muito clichê em várias coisas. Todo mundo que acompanha aqui o canal já estava falando que estava com medo desse final, nada original. Mas também eu acho que o final em si, para um vilão do tamanho e do poder e da periculosidade do Usui, foi um pouco fraco. Eu não senti a mesma coisa que eu senti no final da primeira temporada. Não sei se vocês lembram, mas o final da primeira temporada foi impactante. Foi uma coisa que me deixou com muita vontade de ver a segunda temporada. Esse final, sinceramente, não me deixou com vontade de fazer nada, além de xingar o estrume do Arata. Nada além disso. Então, assim, eu acho que faltou inclusive um pouco de peso. Faltou alguma coisa nesse final, o que é uma pena. Porque, assim, se você olhar para a temporada de forma geral, ela estava sendo uma super produção. Ela estava tendo a questão gráfica, a questão visual, sonora, toda a ambientação estava uma super produção, estava incrível. Todas as animações, a fotografia, estava muito bom nesse aspecto. Além do que a parte sobrenatural, a questão dos mistérios, a investigação, como que eles chegaram na ordem, como que eles descobriram o Usui, tudo isso estava sendo bem amarradinho e bem trabalhado. Embora no final isso ficou estranho. Vai me dizer que você não esperava algo a mais, não só do Usui, mas da organização como um todo. Até mostrou que eles tentaram tomar aquela parte lá, meio que tomar praticamente o reino inteiro, mas eu imaginava que ia ter aqueles monstros, aqueles caras que eles estavam dando habilidades, transformando em monstros resistentes à magia. Eu achei que ia ter um grande movimento no final, uma coisa muito mais catastrófica, porque o próprio anime ficava dando aquelas previsões do príncipe lá, como se fosse algo que ia, nossa, que ia gerar uma guerra de proporções enormes. E o final, por mais que eles tenham tentado dar essa pegada de guerra, de grande batalha no final, eles não conseguiram, pelo menos pra mim, transmitir essa emoção. Então, mesmo essa parte do sobrenatural não teve o fim que merecia, né? Também eu acho que pecou um pouquinho na parte de relacionamento e de desenvolvimento, porque o Watashi sempre manda bem nessa parte do desenvolvimento do Kudo, da Mil, principalmente do Kudo, que tá evoluindo muito bem, que ele, né, do cara carrancudão lá da primeira temporada para um cara já que se expressa muito melhor na segunda, teve um grande desenvolvimento, mas no episódio final, que parecia que ele ia ter alguma coisa a mais, que ia ter algum momento muito bonito, também deixou a desejar nesse ponto. E talvez por isso que eu tenha ficado com essa sensação de que algo não foi muito bem. Porque, como eu falei, não teve um grande desenvolvimento de personagens nesse último episódio. A parte sobrenatural também não foi lá grandes coisas. E vamos convir que a morte do Usui também não foi tudo aquilo. Não foi o momento glorioso, grandioso que eu imaginei que seria a morte de um vilão. Que assim, é bem terrível, ele é bem assustador pelos poderes dele. Mas, dentre tudo, o que mais me incomodou foi a falta de originalidade, que foi o primeiro ponto que eu falei, que é a falta a incapacidade desse anime, dessa autora, de trazer uma coisa diferente do que nós já vimos na primeira temporada, porque parece a mesma coisa, a mesma ideia, os mesmos arcos aplicados a só um inimigo diferente, a personagens diferentes, mas a ideia, pra mim,
continua a mesma. Por exemplo, você lembra na primeira temporada que a Mil sofria muito, ela era muito humilhada, perseguida, ela passava por vários tipos de humilhações que vinham da família dela, no caso, os Saimores. E nessa temporada, foi mais ou menos a mesma coisa, só que com a mãe do Kudo. Mas você percebe que é a mesma coisa, basicamente? Outra coisa, no final da primeira temporada, você lembra que era um problema que o Kudo não ia conseguir resolver? Ele meio que ficou um inútil ali no final, era algo que não estava fora do alcance dele. E o que aconteceu nessa temporada com o Sui? A mesma coisa. Na luta final contra o Sui, ele não tinha capacidade de fazer nada. E assim, ele é um militar, mas que você não vê nenhuma grande genialidade dele nesse momento. Porque, pô, tudo bem que o Sui tem um poder que é muito maior do que o dele, mas usa a cabeça, cara. Eu ficava pensando nisso. Pô, você tá lutando contra um cara que é ilusão, que ele pode... O que você tá vendo pode ser um clone, pode ser uma coisa falsa, ele pode estar atrás de você. Então, pô, se movimenta, cara. Não fica parado. Dá ataques mais semicirculares, que pega uma área maior, com mais chance de acertar ele, caso ele não seja aquilo que você tá vendo. Quando você atacou numa área semicircular e você não acertou ninguém, o único perigo é estar nas suas costas. Se move, faz alguma coisa, militar. Você era pra ser especialista nisso no combate. Mas ele não tira grandes ideias. Ou, pô, você tá enfrentando um cara que você não sabe onde ele tá, usa ataque em área. Bate em uma área grande, não fica atacando pontualmente. Você não sabe se aquele era o Sui de verdade. Mas não veio nada de criativo nesse ponto. Então, eu também não achei isso, essa forma das melhores. E é óbvio que ele não poderia dar um ataque em área total, porque a Mil e o Strume do Aratá tava lá. Na verdade, pelo Aratá deveria ter dado um ataque em área mesmo, mas a Mil tava lá. Mas ele poderia ter feito alguma coisa um pouco mais criativa. Além do que, vocês vão lembrar também que na primeira temporada a Mil ficou, será que tem poder, não tem poder? Aí descobre que tem poder, mas não sabe usar a porcaria da habilidade. E aí no final aparece com roupinha de sacerdotisa, usa os poderes lá e foi mó legal aquele final. Aí usou os poderes, mostrou que é mó legal os poderes dela e tal. O que aconteceu nessa temporada? Ela voltou a ser inútil. Consegue ou não consegue usar o poder e tal. Aí no final, quando o Kudo não consegue resolver, ela vai e consegue usar o poder dela. E até o uso do poder dela foi bem mais sem graça nessa vez do que na primeira temporada. Não sei se pelo fato de ser uma repetição, mais ou menos a mesma coisa, ou se realmente foi murchado, foi bem mais fraco. Eu não sei. Deixa aqui no comentário a opinião de vocês. Eu achei, de forma geral, bem mais fraco. E também tem a parte do estrume do Aratá, aquele lixo do Aratá, que, de novo, ficou naquela mesma coisa, igual na primeira temporada. Ele parecia ser mal, ele faz coisas de gente mal, ele cheira mal, ele se comporta igual gente má, mas ele não é mal. É isso. Aí o que aconteceu na primeira temporada? Exatamente isso. E na segunda, de novo. De novo, assim, alguém aqui acreditou que ele tinha virado vilão? Alguém acreditou que essa mulher ia ter culhão de matar ele ou de transformar ele em vilão? Todo mundo já sabia. Sabe, depois da repetição a repetição da primeira temporada na segunda, nesse final, todo mundo já sabia que não ia acontecer nada de especial. E assim, tanto que quando eu gravei aquele vídeo, eu falei, se eu tiver errado eu venho aqui pedir desculpas, e todo mundo nos comentários concordou que esse seria o final óbvio, porque assim, tá difícil de acreditar que essa autora vai trazer alguma coisa de nova. E assim, e a questão que eu sempre falo e sempre me perguntam quando a galera nova chega no canal é por que eu não gosto do Aratá, né? Por que ele pra mim não é só um cara, uma decepção, é um personagem mais ou menos. Por que ele me irrita? Na verdade, eu vou falar pela última vez, que eu já falei tanto dele aqui e eu não quero ser muito repetitivo, porque sempre me perguntam, eu acabo falando de novo por que eu odeio ele. Vou falar uma última vez de forma rápida, definitiva, pra encerrar esse assunto e não mais falar desse estrume, a menos que seja pra piada. Beleza? Mas basicamente, o que me irrita nele são duas coisas. Um é ele em si, que não é grande coisa, e o segundo é a situação no qual a autora e o mundo, o roteiro, colocam ele. Então vamos pro primeiro ponto. O que é infernal nele? É que ele, em primeiro lugar, ele não é um cara legal, ele não é um cara bom. Isso é pra início de conversa. Porque assim, desde a primeira temporada, ele é um cara que sempre se mostrou muito frio e calculista e que sempre acreditou naquela ideia de que os fins justificam os meios. Porque você vai lembrar que na primeira temporada a Mil estava morrendo por causa dos pesadelos. Ela literalmente estava à beira da morte, sofrendo horrores por ter pesadelos consecutivos, não conseguia dormir. O Kudo desesperado, todo mundo desesperado. O Strume do Aratá tava lá, tava vendo o que estava acontecendo com ela, ia na casa dela, fazia provocações de todos os tipos e não fazia nada. Deixou ela estar à beira da morte para chamar o Kudo na casa
dele pra lutar com o Kudo, apostar a mulher, que é uma coisa já totalmente doida, fazer uma aposta por alguém. E depois ainda veio com os papos de que, seu marido não te ama, ainda ficou baixando a autoestima da garota pra ela casar com ele. Assim, isso não é uma atitude de gente boa. E aí sempre tem uns caras assim, que é surreal. O cara que fala, mas ele não tinha outra escolha. Cara, você falar que o cara, a única escolha, me fala que a única escolha não tinha como. O único jeito dele resolver isso era deixar a Mil quase morrer de sofrimento ali, deixar ela ficar semanas ou meses tendo pesadelo pra atrair ela pra uma armadilha, pra depois jogar na cara dela que o marido não gosta dela. Se você acha que esse era o único ou melhor jeito de resolver, você já assinou um atestado de déficit de inteligência. Assim, não tem o que dizer de você. Você acha que não tinha jeito. Cara, eu falo, é um tipo de reconhecer que tem 1000 formas de fazer isso, principalmente quando você é um ilusionista. Então ele poderia fazer isso de várias formas diferentes. Ele escolheu a pior. É que nem um cara que fala assim, vou terminar com a minha namorada. Imagina se eu faço isso. Eu posso terminar com a pessoa de várias formas possíveis. Eu posso chegar e falar, olha, não deu certo e tudo mais. Ou eu posso chegar em público e falar, você é uma escrota, eu não gosto de você, vai pra puta que pariu. Eu fiz a mesma coisa. Eu terminei. Só que uma foi uma atitude bizarra, de gente que não tem empatia, de gente tosca. E a outra é uma atitude normal, de gente que pensa no outro. E é isso o problema com o Aratá. E aí, assim, então, ele é um cara maquiavélico. Aquele termo, os fins justificam os meios. E ele fez mais ou menos a mesma coisa nessa temporada. Não vai me dizer que a única forma que ele tinha de pegar o Kudo era dando 2 tiros na frente da esposa pra fazer ela achar que ele ia morrer. Ele é um ilusionista, ele poderia ter feito coisas diferentes. Todo mundo sabe disso, cara. Pelo amor de Deus, é lógico. E aí, você pensa, mas tá, ele é um cara meio maquiavélico. E isso torna ele um personagem ruim? Não necessariamente. Tem vários personagens que agem de forma inescrupulosa ou agem de forma meio erradas, mas que eles são extremamente populares, extremamente legais e extremamente agradáveis. Por exemplo, vamos pegar exemplos aí, até saindo dos animes. O Justiceiro. Justiceiro é aquele cara que quer matar. O cara cometeu um crime, vou matar vagabundo, vou matar todo mundo. Ele não é um cara exemplar. Ele acha que os fins justificam os meios, assim como o Aratá. Ele é um cara que vai falar, olha, não, o cara cometeu algum crime, eu vou matar e acabou, não quero nem saber. Isso é uma coisa até certo ponto errada? Sim, podemos dizer, depende também, você pode discordar disso, mas principalmente os métodos que ele faz são extremamente cruéis muitas vezes. O Capuz Vermelho lá da DC é a mesma coisa. São personagens que têm essa característica de, pelo um bem maior, ou pelo bem de uma família, ou pelo bem de alguma coisa, cruzarem certas linhas. E é exatamente isso que o Aratá faz. Então, se o Aratá pelo menos tivesse a dignidade de falar o seguinte, é isso que eu sou. Eu valorizo a minha família acima de tudo, e não esperem nada além disso de mim. Sabe, se o Kudo falasse, eu desconfio muito de você, sei lá o quê, e não confie mesmo. Meu objetivo, meu compromisso é só com a minha família, e dane-se o resto. Se ele assumisse a manta mesmo de anti-herói, e se a série tratasse ele como um anti-herói, que é aí que mora o maior problema com o Aratá. Que é assim, a série tratar ele como alguém, ok, é tipo você pegar, como eu falei, o Justiceiro e botar uma veja bem coitado. Sabe, todo mundo, mas o Capuz Vermelho, pô, ele morreu na mão do Coringa, ai coitado. Sabe, se ficasse pegando um cara que tem uma coisa errada, que é um anti-herói, propriamente dito, um cara que tem vários problemas ali, e você ficar tratando ele como se fosse o cara mais legal do mundo, tentando passar uma imagem de bonzinho. E outra coisa, a falta de consequências, porque se os caras consideram ele bonzinho o tempo inteiro, não tem consequência. Aí o Kudo, que já foi atacado a primeira vez ali, né, teve aquela luta com o Aratá, e ele usou inclusive a mulher dele como uma ilusão pra fazer ele parar o ataque, além de ter feito ela sofrer pra caramba. Ele leva tiros pelas costas e vai ficar na boa. Era pra pelo menos ter alguma, tipo assim, as pessoas falarem, cara, calma lá, né, velho? Eu sei que você tá defendendo suas coisas, eu sei que você tem seus propósitos, e são legítimos. Família naquela época era algo muito importante, ele poderia ser assim, mas a forma como é conduzida a obra dá muita raiva, sabe? Bota nele a pecha, assim, olha, ele é um cara difícil mesmo, sabe? Ele é um cara que luta pelas causas próprias dos Usuba. E a Mil é alguém importante pra ele. E acabou a história. E aí, já que a Mil é importante pra ele, você poderia colocar que ele tem algum zelo por ela, pra ela não sofrer muito, né? Mas, então assim, a construção do personagem ficou uma bosta. Ele se tornou sim um personagem não só chato, mas irritante, que não acrescenta grande coisa.
Porque nem pra ensinar Mil direito ele prestou nessa temporada. Que ele, teoricamente, ia ajudar ela a controlar os poderes. Fez o quê? Fez nada. A única função dele nessa temporada foi gerar aquele... Ai, vai acontecer uma coisa com os Usobas. Ai, vai acontecer uma coisa com os Usobas. E dar um tiro no Kudo. Não teve nada além disso. Óbvio também que ele não vai morrer. E óbvio que ele não vai ser responsabilizado por nada. Vão tratar ele como vítima, como eu tinha dito no outro vídeo. Então, assim... Um personagem de moral duvidosa igual ele... Nossa, pode fazer o maior sucesso. Pode ser bem interessante. Desde que tratado da forma correta, né? Então, a explicação é a última sobre o Arata é isso. É por isso que eu não gosto dele. É por isso que ele, pra mim, não acrescenta nada pra obra. Nada mesmo pra obra. E esses problemas de ser muito repetitivo e de não ter tido um final que me saltasse aos olhos foi motivo de que, pra mim, essa temporada de Watashi no Shiawase foi bem decepcionante, né? Bem abaixo do que eu esperava. Pra mim foi abaixo da primeira. E, olha... Eu ainda vejo que nas redes sociais, de forma geral, ainda tá fazendo sucesso. Mas se continuar assim, até o fã mais obcecado, até o cara que abdica da própria racionalidade pra dizer que o Arata não tinha outra forma de fazer as merdas que ele faz, até esse cara, ele vai começar a acabar se cansando uma hora. Né? Então eu espero que melhore. Não sei se eu vou continuar acompanhando essa obra depois dessa temporada traumatizante, mas eu espero que melhore. Beleza? Então acho que era isso que eu queria falar com vocês, encerrar esse assunto de Watashi em definitivo. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal, dá uma hypada pra ajudar a gente. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo.